Meu senhor, minha senhora, você já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? Então você percebeu que, na verdade, o seu maior problema é você mesmo? Isso é o que chamamos de autossabotagem. Botei aqui no Gemini, na inteligência artificial aqui do Google, olha o que ela me disse. Autossabotagem é um padrão de comportamento muitas vezes inconsciente, em que nós mesmos criamos obstáculos que nos impedem de alcançar nossos objetivos ou de manter o bem-estar. É como se houvesse um conflito interno. Uma parte de você quer o sucesso, a mudança, mas outra parte, muitas vezes motivada pelo medo e insegurança, tenta te proteger do desconhecido, mantendo você na zona de conforto. Certo ou errado essa definição, você entendeu o que é autossabotagem, né? Aquela hora que você tá correndo com a bicicleta, você pega um graveto, enfia na roda da frente e capota. Então hoje eu vou falar sobre 10 autossabotagens, tá aqui as 10, tá vendo? As 10 autossabotagens aqui, tá? Falo sobre isso porque um dia eu queria escrever um livro, tá? O livro se chamaria, né? 100, como é que é, né? 100 maiores autossabotagens, o guia completo e definitivo para você fazer nada na sua vida. Vou fazer isso. Esse livro vai ter 100 páginas, porque cada página vai ser uma autossabotagem. Gostou ou não gostou? Se você gostou, escreve aqui embaixo. Já aproveita e já me segue também, tá bom? E se eu falar alguma coisa que, Jota, você me descreveu. Se dos 10 você fizer em metade da tabela, bater 5, bater 7, bater o 10, tá? Procure ajuda. Procure ajuda, tá? Coloquei 10. Eu acho que esse vídeo ele vai acontecer várias vezes. Eu vou juntando 10 autossabotagens, vou fazendo. No dia que eu chegar em 10 vídeos sobre 10 autossabotagens, eu tenho 100 autossabotagens, aí sai meu livro. Tá, mas vamos lá. Mas se você realmente, alguma coisa que eu disse aqui, você fala, nossa, eu faço isso com muita constância, não hesite, manda mensagem aqui embaixo, tá? Pode marcar horário comigo. Eu sou psicólogo, então dá para você marcar ou um horário de terapia, e a gente começa a terapia, ou dá para você marcar o tal do atendimento pontual, que foi uma modalidade de atendimento que eu criei, que é 1h30. E como o nome já diz, é pontual. Você pode simplesmente sentar comigo e conversar durante 1h30. Mas muita gente começa a terapia com atendimento pontual para ver se flui, né? Ainda mais a primeira sessão de 1h30, coisa boa, né? Dá tempo de você falar à vontade, enfim. Mas pensa nisso, tá bom? Enquanto isso, pegue sua caderneta aí, pegue seu caderninho, pegue seu bloco ou conte com a sua memória, vamos ver. 10 autossabotagens, tá? Você vai ver que elas são meio que opostos que se completam, tá? Quais são as primeiras duas autossabotagens, né? A primeira, de fato, é depois eu faço. O depois eu faço é um clássico, né? Nós não queremos, não é legal, o negócio não é bacana, mas você sabe o que você precisa fazer. O que você vai, então, chegar à conclusão? Eu faço depois quando eu estiver mais disposto. Eu faço depois quando, enfim. Depois eu faço. Depois eu vou fazer. Então fica aquele clima assim do eu não sou descomprometido, não disse que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Mas é depois, tá bom? Então a primeira autossabotagem clássica é o depois eu faço, tá? Quem nunca passou por isso? Vai pensando aí, meu senhor. Primeira, depois eu faço. Você faz muito? Você faz muito não fazer e depois fazer? Você deixa para depois, minha senhora? Então já marca aí, tá? Tabelinha, já começamos com uma autossabotagem clássica. A outra, que é um pouco o oposto, é vou fazer tudo agora. O vou fazer tudo agora, muitas vezes, acontece agora nesse começo do ano, né? Estou gravando esse vídeo aqui, é 3 de fevereiro, né? Vai sair então nessa semana. Então assim, o vou fazer tudo agora é meio que esse desejo de ser resolutivo. Normalmente, a pessoa que vive na base do depois eu faço vai ter um ciricutico, vai ter um treco, vai ter um trem, vai dar uma meia hora de loucura e vai falar, cara, eu vou fazer tudo, eu vou ser hiper eficiente. Então a pessoa, vamos dizer assim, ela passa mais ou menos 85% do seu tempo falando depois eu faço e 15% do seu tempo falando eu vou fazer tudo. Agora eu vou ser eficiente. Uma nova pessoa, entendeu? O gigante acordou e assim por diante. Então eu vou fazer tudo agora é uma grande autossabotagem. Por quê? Quando nós temos um problema, nós não conseguimos resolver o problema de uma vez. Não adianta. É igual você, como eu também, que não faz atividade física, né? Eu vou fazer agora, hoje tem consulta com o ortopedista do meu joelho. Vamos fazer essa cirurgia do menisco. O que acontece?
É a mesma coisa que eu chegar e falar, não, quer saber, eu vou fazer cirurgia e daí eu vou malhar todo dia 3 horas. Eu vou ferrar de novo meu joelho. Então, assim, a gente não percebe que para piorar, nós vamos piorando aos poucos. E para melhorar, muitas vezes a gente também tem que melhorar aos poucos. Não, a gente quer melhorar tudo de uma vez. Então é meio um all-in, né? Vocês não sabem o que é all-in. É uma jogada no poker em que você bota todo o seu dinheiro numa única aposta. Né? É um truco, né? Melhor dizendo. No Brasil, vamos usar aqui a nossa cultura. Truco. Você dá uma trucada na vida. A chance de ser eficiente é praticamente nula. E muitas vezes, a pessoa que fala, vou fazer tudo agora, ela fala, vou fazer tudo agora, ela tenta, não dá certo, e daí isso vira justificativa para depois eu faço. Ah, tentei fazer tudo, não deu certo. Fiz o que as pessoas falaram, comigo não funcionou, sabe? Essa é outra autossabotagem. Comigo não funciona. Mas essa lá no final eu digo sobre essa, é a 10ª. Mas enfim, entendeu? Então pensa aí, meu senhor e minha senhora, você é do depois eu faço, mas também tem meia hora ciricutico de for fazer tudo agora? São duas autossabotagens bem comuns. Terceira autossabotagem. É muito difícil, eu não consigo. O eu não consigo é a clássica desistência antes de tentar. A maior parte das pessoas que dizem que não consegue alguma coisa, elas não tentaram o tempo suficiente. Eu falei já num vídeo e vou repetir agora. Para você ter certeza que algo não é para você e que você não consegue, você tem que pelo menos se dedicar 3 meses. Você tem que chegar num momento em que você percebe que você consegue fazer, mas não se identificou com aquilo. Não dá para falar assim, é muito difícil. Quero aprender inglês. Eu fui em 2 aulas, é muito difícil. Não, vai lá. Fica 3 meses fazendo inglês. Aprende alguma coisa para depois você olhar e falar, cara, não era bem isso que eu queria. Não é minha cara. Mas o é muito difícil é uma ótima maneira de, sem se sentir culpado, você justificar a sua desistência. Então pensa, o depois eu faço, muitas vezes quando ele é pressionado, a pessoa do depois eu faço, fala, não, é que eu não consigo. Sabe quem fala eu não consigo? Meus filhos falam eu não consigo. Eu acho maravilhoso o Inácio, nos seus 4 anos, daqui a pouco, né? Olha, meu Deus do céu, daqui uma semana. É o aniversário dele, vai fazer 4 anos. Eu acho maravilhoso o Inácio, quando eu chego e falo, Inácio, ele tá lá brincando, pega a graveta, pega a bola, pega... Inácio, pega a tua roupa ali no chão, leva lá no teu quarto. Eu não consigo. Entende? Então pensa aí, você usa muito isso, eu não consigo? Tá? É um grande autossabotador. Tá? O problema do eu não consigo é que com o tempo isso vai criando uma autopercepção, né? Você vai se sentindo meio ruim mesmo. Você vai sentindo um cara que não consegue mesmo na vida. Entende? Então é bom pensar nisso. Eu não consigo? Será que você não consegue? Você não tentou? Né? Ou eu não consigo também, às vezes, é assim, desculpa dizer que tá com preguiça. Mesmo? Eu não consigo. Querendo que alguém venha e faça pra você. Beleza, vamos lá. Se tem o eu não consigo, que é o nosso terceiro, qual que é o quarto aqui? É fácil demais, é fácil demais. Faço a hora que precisar, eu faço, não tem problema. Eu nunca esqueço que atendendo uma paciente, ela estava reclamando lá do marido. O marido realmente não fazia nada, né, coisas e tal. E ela querendo que o marido fizesse alguma coisa. Aí, né, eu parei de fazer isso como psicólogo, porque sempre dava treta. Aí eu tô atendendo lá a esposa, aí ela falou, você consegue conversar com meu marido? Antigamente eu falava que sim, hoje em dia eu falo, tá, qual que é a visão que ele tem de mim e da sua terapia? Porque às vezes se o cara tem uma resistência brutal da terapia, ele vai vir aqui, vai ser um tempo perdido, né? Vai ser pior ainda, porque ele vai me conhecer, eu sou seu terapeuta, e toda a simpatia que talvez ele tenha, ele vai achar que, sei lá, tô do lado da mulher, enfim, né? A ideia de conversar com a outra parte é para melhorar a relação, né? Mas enfim, eu ainda era muito jovem no plano de saúde, falei, não, claro que eu converso com ele. Chegou lá o homem, com a cara fechada, o cara tinha 2 metros de altura, assim, falei, beleza, coisa e tal. E aí o que eu fiz? Eu cheguei para a esposa e falei, né, por favor aí, né, atualize aí o seu marido de o que a gente estava conversando e tudo mais. E ela tentou da melhor maneira possível dizer o que estava incomodando ela lá, né. Não faria isso hoje dessa maneira, tá. Enfim, o cara olhou para ela e falou, isso aí? É sério? Cara desmerecido. É sério que você tá vindo aqui na terapia por causa disso? Isso aí eu faço. É só por isso? É só por isso, doutor? Então tá bom, tá resolvido. É fácil demais. Agora eu te falo, ele fez? Ele fez? Não fez.
Ah, não, isso aí é fácil demais. E aí o que acontece com o fácil demais é quando a gente não tem noção, que é uma outra autossabotagem, a gente não tem noção do tempo. Não, isso aí eu encaixo em algum momento. Em algum momento eu vou encaixar isso aí na minha agenda. Não encaixar nunca, tá? Não, quando quiser eu faço. Muitas vezes o fácil demais também tem um outro tipo, né? Um outro desdobramento que é qual? Ah, isso é fácil demais. Quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Não, quando eu quiser parar de beber, eu bebo. Quando eu quiser emagrecer, eu emagreço. É que eu não quero, entende? Então o presunçoso, muitas vezes, ele se coloca nesse tipo assim, eu consigo dar conta da realidade, eu consigo, o que todo mundo fala que é difícil pra mim é muito fácil, mas eu não quero. Eu não quero agora, mas quando eu quiser, eu faço acontecer. Entendeu? Então isso também é uma autossabotagem, porque realmente tem coisas que são fáceis, mas é o que eu sempre digo. Se é tão fácil demais como você está dizendo, por que você não vai lá e faz? É o clássico caso. Agora vamos pegar assim, ó, do nada vai vir aqui assim, que tiro foi esse? É o clássico caso do cara que fala, não, é casamento, casar não vejo valor, casar para mim é só um papel. Então se é só um papel, vai lá e casa, né? Não, não, né, fazer isso daí, né? Pedir desculpa é fácil, então vai lá e peça desculpa. Então isso é desculpa do orgulhoso, entendeu? E que no sentido assim, não é que seja difícil ou não, é que eu não quero, entende? Então ele quer reafirmar a identidade dele em algo que obviamente é difícil, algo que obviamente ele não quer fazer, ele não consegue fazer, mas ele vai dizer que é fácil demais, é por isso que ele vai protelar. Tá bom? Então vamos lá. Depois eu faço, fazer tudo agora, eu não consigo porque é muito difícil. E a quarta aqui é fácil demais. Aí vem a quinta, que é um clássico, eu até já falei isso esses dias aí do feito é melhor que perfeito. Esperar a hora certa. Não, ainda não chegou o momento. Ah, sinais! Estou pedindo um sinal de Deus para eu começar a fazer isso. Eu ainda não estou com feeling, né? Como diz aquele meme, tudo é sinal se você for louco o suficiente. Então, assim, não, ainda não é o momento, ainda não é tal coisa, ainda eu preciso, né? Não chegou a hora, não senti o feeling, coisa e tal. Quando é que você vai procurar? Não, não, é que, sabe, agora ainda não é a hora de procurar emprego. Não, se eu procurar agora parece que eu sou desesperado. Não, também não precisa pressa, o ano tá só começando. Sabe, essa desculpa, assim, né? É claro que o esperar a hora certa é um tipo requintado de depois eu faço, não é mesmo? Mas muitas vezes realmente, né? Se você assistir meu vídeo aqui no canal, né, dê uma procurada sobre perfeccionismo, né? Ou um vídeo que recentemente eu fiz ali do Feito é Melhor que Perfeito, eu falo sobre isso, né? Então quando você fica esperando a hora certa, parece que em algum momento os astros vão se alinhar, então você vai saber a hora certa. Isso é o mais louco. O mais louco, o cara que fica esperando a hora certa, é que ele acha que ele vai saber a hora certa. Entende? E vamos ser sinceros, a hora certa, na maior parte das vezes, é a hora que você começa a fazer. É a hora que você começou a acertar, por isso que se chama hora certa. Olha que frase boa. Qualquer frase boa que eu soltar aqui, você escreva aqui embaixo para mim, porque a minha memória não é boa. Criatividade é lá em cima, a memória, tá? Então é isso, né? A hora certa é a hora que você acerta, tá bom? Enfim, mas daí fica esse negócio da hora certa, né? O clássico tô me preparando, né? Então o tô me preparando dá uma sensação de que, tipo, eu tô atento, entende? Eu sei alguma coisa que vocês que estão me criticando não sabem, e uma hora eu vou provar para vocês, né? Uma outra autossabotagem que outro dia eu vou poder falar é a compensação, né? Beleza, faz 3 dias que eu não fiz nada, então eu vou compensar. Não, mas daí faz 4, daí faz 5, faz 20 dias que eu não leio o livro, então eu vou compensar tudo em 2 dias. Isso é uma, né? Isso aí também é esperar um pouco a hora certa, tá bom? Mas enfim, você vai vendo, né? Autossabotagem nada mais é do que belas desculpinhas para não fazer porra nenhuma. Ai, Jota, você fala muito palavrão. Acontece, meu, acontece, tá? Mas vamos lá, então. Qual que é a outra questão? Né? Então, se a quinta é esperar a hora certa, a sexta é antes de eu fazer o que eu preciso fazer essas 3 coisas. É colocar a ação que você precisa fazer numa linha de atividades, entendeu? Né, eu já falei isso em algum vídeo aqui. Eu preciso fazer natação, né? Eu estava conversando com a Paula aqui sobre natação. Eu nadei mesmo na minha vida durante 15 anos. Preciso fazer natação. Mas antes eu preciso comprar uma sunga, né? Para mim, no caso. Mas antes eu preciso de um óculos e uma touca.
Mas antes de eu ir para natação com os meus filhos, eu preciso passar no ortopedista para ver se meu joelho está tudo bem. Mas você começa a botar antes, entende? Ou o clássico caso. Não, antes eu quero fazer uma pesquisa de preço e de valores. Aí você liga para uma academia, passa 3 semanas, liga para outra, passa 6 meses, você liga para a terceira. Aí você pensa, já tá no meio do ano. Não vale a pena. Então, esse antes eu preciso fazer 3 coisas é quando você começa a colocar várias etapas. É o exemplo que eu já dei para vocês, né? Uma colega minha. Eu falei, por que você não mexe no Instagram? Né? Uma colega, uma terapeuta. Jota, eu vou mexer, mas eu quero tirar umas fotos profissionais. Antes, fala, legal, né? Ter umas fotos profissionais ali para poder fazer uns posts. Eu também preciso, sei lá, de uma agência, preciso de alguém que eu confie, coisa e tal. Mas para tirar as fotos, eu tô me sentindo tão feia, sabe? Eu nem tenho roupa direito, eu quero emagrecer primeiro. E aí? Não tô dizendo que ela não possa emagrecer, mas eu sei que uma das questões da vida dela é emagrecer. Faz tempo que ela não emagrece. Então o que acontece? Ela colocou uma atividade que inviabiliza o resto. Então eu vou fazer essas 3 coisas antes de fazer isso que você está falando. Não, não vai fazer. Entende? Tem gente que às vezes é aquela coisa assim, vamos passar um Natal na casa dos seus pais? Não dá para passar o Natal na casa dos meus pais, porque tá um climão lá, né, da última vez, né? Tá, mas e aí? Não, eu vou conversar com meu pai. Vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha irmã, aquele climão, não gostei do que eles disseram, beleza. Mas por que você não conversa agora? Não, porque eu tô esperando a hora certa. Daí uma autossabotagem faz ligação com a outra autossabotagem. Ou seja, você vai colocando atividades que inviabilizam o processo. Sabe? Quero conversar com a menina, que eu acho ela linda. Não, mas antes... Não, antes eu vou ter que terminar uma prova aqui, tá? Mas para terminar essa prova aqui de inglês que eu estou estudando aqui, eu vou ter que pelo menos vai ser uns 6 meses. Ou seja, você já botou 6 meses entre você conversar com a menina ou não. Então presta atenção. Você é desse? Que fica botando, né? Eu adoro processos. Você gosta tanto de processo que você se amarra no processo, abraça o processo e não sai do processo. Parabéns. Parabéns. Ó, nota 2. Então vamos lá. 1, depois eu faço. 2, fazer tudo agora. Terceira, autossabotagem. Eu não consigo, é muito difícil. Quarta, é muito fácil, faço a hora que eu quiser. Quinta, esperar a hora certa. E sexta, antes de fazer o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer essas 3 coisinhas aqui. Qual que é a sétima? Aí começa a questão do tempo. Eu tenho tempo de sobra. Você já percebeu? Quanto mais sobra você tem, menos coisa você faz. Tem um vídeo que eu gravei aqui, que quanto mais você faz, mais você faz. Uma pessoa ocupada fica cada vez mais otimizada. Tá? É por isso que filho amadurece pessoas, porque filho ocupa seu tempo. Aí você começa a perceber que você não tem tempo livre. Aí quando você tem uma horinha, meu Deus, você moe, entende? Você destrói. Esses dias, o que aconteceu esses dias? Eu fiquei parado no carro lendo. Você acha que eu fui pegar a Paula no mercado, mas daí demorou, né? Sabe quando você para o carro ali? Você parou o carro, acho que o Bento dormiu e a Paula foi no mercado. Cara, eu parei o carro ali, beleza, fiz o Bento dormir, a Paula foi no mercado, falei, nossa, cara, tem meia horinha aqui, já sei, como eu sempre disse pra você, tem um livro no porta-mala, tem um livro na mala, tem um livro na mesa, tem um livro na cozinha, tem um livro no banheiro, tem livro todo mundo. Abri ali, peguei o livro, ó, cara, quando você não tem tempo sobrando, o tempo tem que render, entendeu? Ele é precioso. My precious. Entende? Só que, qual que é o problema? Tem tempo de sobra, não preciso fazer agora. Esse eu não preciso fazer agora é o clássico. Deixa eu me programar para me atrasar. Mas como é que é? Tô me programando para me atrasar com mais perfeição, entendeu? Não, tem um ditado que a galera faz. Escreve aqui embaixo a frase que a galera costuma usar. Não é isso, ficou ruim assim. Não ficou bonita a formulação, né? Tô me programando para me atrasar com o tempo, alguma coisa assim. Ou seja, é quando você tem um tempo de sobra, quando você vai ver, você... Ai, meu Deus, perdi. Tá? Ó, vou ser sincero para vocês. Os pacientes que normalmente eu tenho mais dificuldade com a agenda, é o paciente que tem menos atividade. Pode mudar para... Ai, não, mas é que... Por quê? Porque daí a pessoa que tem tempo de sobra, ela fica olhando e pensando assim, não, mas depois eu vou querer fazer tal coisa que nunca fez, entende? Mas também aqui o tempo de sobra é às vezes o clássico caso do você programar muito mal as atividades. Eu tenho esse problema, tá? Eu tenho esse problema. Eu e a Paula temos o mesmo problema. Não, dá tempo, nunca dá tempo, entende?
Dá tempo de chegar na missa. Sempre chega na missa. Esses dias a gente chegou na missa, não era certo, começa 9h30 a missa que a gente vai. A gente chegou, cara, chegamos 9h21. Cara, sentamos num banco. Tinha espação, assim, ó. O banco ali do meio, sabe? O corredor, tem o corredor do meio, do lateral, e sempre tem um corredor no meio. A gente sentou nesse banco. Nossa, foi maravilhoso, porque cabia carrinho do bem. Piazada se comportou, foi lindo. Não conseguimos mais. Aí fica em pé lá atrás da missa, então, sabe que negócio assim? Daí daqui a pouco o cara fala assim, não tem que vir nessa missa, é muito cheia. Não, é você que é atrasado, entende? Por quê? Porque tem tempo sobrando. Aí qual que é o problema daí? Qual que é a outra questão, né? Se o sétimo ponto, a sétima sabotagem é essa, a oitava sabotagem que muita gente faz é, não vale mais tempo, não vale mais a pena. Não vale, não dá mais tempo. Essa não dá mais tempo, normalmente é o cara que vai dizer eu não consigo. Né? E a sabotagem do temos tempo de sobra é o cara que normalmente fala o quê? É fácil demais, temos tempo de sobra. Mas enfim, outra autossabotagem aqui, a oitava é não vale a pena. Não vale a pena. Em coisas que visivelmente valem a pena. E mais, tem coisa que pode não valer a pena, mas você tem que ir. Entende? Aniversário do pai, aniversário da mãe, Natal, coisa e tal. Pô, mas eu vou chegar, já foi os presentes. E daí o que importa é chegar. Aniversário. Eu fico louco assim. Os caras marcaram aniversário. Marquei aniversário 8 horas da noite no boteco. O cara olha e fala, puxa, já é 11 horas da noite. Meu amigo, tu vai chegar aniversário, vai estar aqui, ó, decolando. A galera já tomou uns 3, 4 chopp ali. Aí você vai pegar a parte boa do aniversário. Não dá mais tempo. Entende? E normalmente não dá mais tempo, tá voltado e ligado com o quê? Com a vergonha, com medo de ser julgado, entende? Com medo de errar, de falhar, de não conseguir, entende? Então muitas vezes é isso. Não dá mais tempo, não dá mais tempo de eu conversar com fulano, porque eu perdi a oportunidade certa, veja, né? Autossabotagens fazendo ponte com autossabotagens aqui, né? Comorbidades. O que é comorbidade? É quando uma pessoa tem uma doença tem outra. O sujeito tem diabetes, mas também tem reumatismo. O sujeito tem gota, mas também tem pressão alta. São comorbidades. Doenças que podem dialogar e uma atrapalhar, e uma piorar a questão da outra. É igual aqui. Uma comorbidade do não vale mais a pena é o clássico ali do não, é que eu errei a hora certa, entende? Então pensa nisso, às vezes você olha e fala, não. Tem também a galerinha, putz, isso me irrita, isso. A galerinha do tipo, vamos aí, rapidinho, vamos se apressar, porque, sabe quando você bota pressão na pessoa, o cara fala, se é assim também não quer. Se é assim eu não quero. O se é assim eu não quero é ótimo, né? Se não é do meu jeito, não vou fazer. Eu não gosto de ser pressionado. Eu não gosto quando as pessoas ficam criando muita expectativa. Sabe, fica assim, parece que é o momento, não é a hora certa, né? É a temperatura certa, né? É tudo assim, o mundo tem que estar no momento perfeito para o alecrim dourado brilhar melhor, entendeu? É também essa coisa do não vale mais a pena, entende? Mas se é assim eu não quero, isso dá irritação, né? Principalmente em relacionamento. Nossa senhora, aqui ó, nossa, a gente vai lembrando da coisa, né? Tá, continuando. Quais são as últimas duas então, né? As últimas duas autossabotagens aqui. Se eu fosse, se eu tivesse, ou seja, não é a questão da hora certa, é a questão das condições certas. Se eu fosse bonito, eu conseguiria. Se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais velho, se eu fosse mais rico, se eu fosse. Entende? E se você fosse tomar número. Não, tô brincando. Mas a questão do que. Não falei um palavrão, viu? Viu? Ouvidos sensíveis. É só sugestão, brincadeira. É só uma autossabotagem, tirar sarro de coisa séria. Mas a questão aqui, né? Vamos tirar sarro, né? Vamos dar risada. Se eu fosse como eles. Então, tem que prestar atenção nessas elaborações. Porque o se eu fosse, na verdade, o que você está dizendo é assim: para eu fazer o que eu sei que eu posso fazer, ou para eu tentar fazer aquilo que eu estou desejando fazer, eu preciso ter algumas condições que são impossíveis. Né? Tá lá a mulher, daí o cara trocou a mulher por uma loira. E se eu fosse loira? Se eu fosse loira, talvez o cara trocasse você por uma morena. Entende? O e se eu fosse, e se, botou e se na frente, ou você vai levantar uma hipótese,
E se nós fizéssemos tal coisa? Ou então você vai levantar uma lamúria, entende? Sabe? Se eu fosse, né? Se eu tivesse. Né? Mas o que é isso aí? Pretérito do passado? Professor de português, né? O verbo nessa conjugação fosse é o quê? Entende? Porque assim, o se eu fosse, né? É um clássico para a pessoa que está lamentando algo sem querer dizer que ela é a responsável, tá? É um clássico isso, tá bom? Enfim, falamos aqui. Depois eu fazer tudo agora. Eu não consigo, é muito difícil. Na verdade é fácil demais. Quinto, esperar a hora certa. Sexto, antes eu preciso fazer umas 3 coisinhas. Sétimo, tenho tempo de sobra, não vale mais a pena. Ok? O nono, se eu fosse como ele, se eu fosse. E o último, outro clássico, meu caso não tem solução. Meu caso não tem solução. Veja, parece muito a oitava autossabotagem, do não vale mais a pena. Não. O não vale mais a pena, você está dizendo que eu gostaria de resolver o negócio, mas não vale mais a pena. Não adianta. Agora, meu caso não tem solução, é aquele cara que, assim, é uma autossabotagem, é um outro nível, uma autossabotagem um pouco mais perigosa. É as autossabotagens determinantes, entendeu? Meu caso não tem solução, eu não sou amável, quando você é taxativo, entendeu? Nesse caso, meu caso não tem solução. Eu já desisti. Eu nem penso. Melhor nem pensar na solução. E às vezes o caso da pessoa é bem solucionável. Às vezes em consultório eu pego pessoas assim. Não, doutor, vim aqui, é que meu caso não tem mais solução. Minha vontade de olhar pro paciente e falar, então o que você tá fazendo aqui? Chispa, vaza. Cara, eu tenho boleto para pagar, né? Eu também não vou fazer uma dessa. Mas que dá vontade, dá. O cara veio na terapia. Quem vem na terapia tem alguma esperança, né? É como eu digo, né? Qual que é os objetivos da terapia do bom senso, o meu método? Qual que é os meus objetivos? Responsabilidade, aumentar a responsabilidade do paciente, aumentar a autoconfiança, aumentar a esperança e aumentar a integração da vida dele. E eu sempre digo, o paciente que chega no consultório, ele já está um pouco mais responsável, porque ele foi para terapia, está um pouco mais autoconfiante, porque ele acha que vai resolver, tem um pouco de esperança, do tipo, estou vindo aqui na terapia, e está um pouco mais integrado, né? Estou vindo aqui tentar resolver um problema da minha vida que está problema. Quando o cara chega para mim e fala assim, não, é que não tem solução. Como não tem solução? Você não estaria inquieto se não tivesse solução, porque não tem solução, solucionado está, né? Você não estaria aqui tentando. Então, assim, se você está tentando, é porque tem solução. Mas muitas vezes as pessoas colocam isso, no meu caso não tem solução. Mas, olha que autossabotagem bonitinha, olha só que especial. Você coloca, meu caso não tem solução, porque meu caso é diferente de todos. O alecrim dourado, inclusive dos problemas. Não basta ser o alecrim dourado na vida. Até os meus problemas são especiais. Quando eu dou certo, eu sou especial. Quando eu tenho um problema, eu sou especial. Aí o cara tá passando lá, né? O sujeito tá passando por uma situação ridiculamente comum. Ah, briga com a mulher, porque pá, aquela fase do casamento, casei errado, sabe? Quem nunca passou por isso? Putz, de todas as pessoas, eu escolhi a pior. Aí você vai conversar com o cara, não, no meu casamento tem solução. Tem solução. Né? Tem casamento que realmente não tem mais solução, mas o problema é essa postura. Eu já vi casamentos que não tinham solução, relações que não tinham soluções, sociedades que não tinham solução mesmo. Porque a outra parte não queria e também o outro não queria ceder. Eu entendo que tem essa possibilidade. O problema é quando você taxa isso daí sem tentar. Você tentou muito pouco e diz que não tem solução. É aquilo que eu digo. Às vezes a gente diz que a gente tentou de tudo, quando na verdade a gente só tentou uma única coisa repetidas vezes. O exemplo que eu dou. Tua casa está fechada, você tenta abrir a porta, não funciona. O que você faz? Você dá a volta, você tenta outras abordagens ao problema. O que normalmente a gente faz? A gente fica lá girando a maçaneta 3 horas seguidas e fala, tentei de tudo. Mentira. Você tentou uma única coisa. O meu caso não tem solução, normalmente é isso. Tá lá com problema no relacionamento, tá lá com problema no chefe. Tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você tentou conversar de uma maneira incisiva várias vezes e sempre deu pau e você foi se desgastando, agora você cansou. Mas enfim, o que acontece é o quê? Tem que prestar atenção. Se você não está sendo taxativo, assim, meu caso não tem solução. Você pode dizer, meu caso é bem complicado. Aí eu aceito. Meu caso, eu tentei várias coisas, não deu certo. Me dá a sensação que não tem para onde ir, mas eu estou vindo aqui tentando encontrar outra. Beleza. Agora, não tem solução, você senta em cima do fracasso e faz um fracasso que poderia ser contornável num
num decreto de uma vida, num destino da sua vida. Não dei certo em uma coisa, não vou dar certo em mais nada, né? Então essa é uma autossabotagem muito clássica também, né? Isso posso falar outro dia, né? Tipo, se eu sou ruim nisso aqui, eu sou ruim em todo o resto, né? Essa é autossabotagem. Mas enfim, desse primeiro vídeo das autossabotagens, vamos lá, nessas 10 autossabotagens, tá? Qual delas você faz? Tá? Repetindo, depois eu faço, fazer tudo agora, eu não consigo, é muito difícil, é fácil demais, eu faço a hora que eu quiser, esperar a hora certa, antes de fazer o que eu preciso, tem umas 3 coisinhas que eu preciso fazer e nunca faz, tenho tempo de sobra, não vale mais a pena porque acabou o tempo, se eu fosse como ele, se eu tivesse, E o último, meu caso, não tem solução. Dos 10, qual é o seu resultado? Escreve aqui embaixo para mim. Jota, meti 5, 3, 2. Não me venha com essas frases. Eu sou um ser humano perfeito. Jota, eu não sofro disso, nunca sofri, porque eu sou um ser humano iluminado. Falou isso, já descobri que não é normal e não tem bom senso. Uns 3 aqui é normal. Uns 7 eu já tô preocupado. Fechou 10, terapia urgente. Mas enfim, espalha a palavra do bom senso nos corações que precisam. Com certeza as pessoas vão gostar desse vídeo e vão com certeza pensar um pouco na sua vida. Pense nessas autossabotagens e também aí o exercício que fica, pense em outras autossabotagens. Se vem alguma outra autossabotagem, escreve aqui embaixo para mim, quem sabe entra no próximo vídeo. Vou ver se eu gravo aí um vídeo por mês desse, pra gente ir somando e a gente vendo o quanto a gente é burro, o quanto a gente se engana e a gente assim se afoga em pocinha, não é mesmo? Mas é isso, meus caros. E vale a pena lembrar que estou fazendo o Clube do Livro da Arte de Decidir Bem, tá? Tá lá no Clube do canal. Seja membro aqui, R$ 7,99, você consegue acompanhar, né, os vídeos exclusivos, que são os podcasts, e também esse Clube do Livro, tá bom? É isso, meus amigos. Não se auto-sabotem, tá? Vamos se esforçar, piazada. Vamos ser normal, ser bom senso. E não se prejudicar. Bora não se prejudicar, tá? Fazer isso ficar fácil. Abraço.